princípio. Antes de existir guerra, antes de existir dor, antes de existir qualquer sombra sobre o mundo, havia apenas perfeição. O Éden não era apenas um jardim. Era um lugar onde o céu tocava a terra. Um reino de paz absoluta. Um mundo onde o ser humano caminhava em comunhão com o Criador, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Adão e Eva eram mais do que carne. Era um propósito. Eles carregavam dentro de si a imagem de Deus, a glória de uma criação intocada. Tudo era harmonia. Tudo era luz. Mas toda história épica tem um inimigo escondido, um adversário que não surge com exércitos, nem com espadas. Um inimigo que prefere o silêncio. E nas sombras daquele paraíso, algo observava antigo, paciente, esperando o momento certo. Então, ele apareceu, não como um monstro, não como uma ameaça evidente, mas como uma serpente, e ele não começou com violência. Ele começou com uma pergunta, porque o verdadeiro mal não invade gritando. Ele entra sussurrando. Ele se aproximou de Eva com uma voz suave, quase convincente, como se fosse apenas curiosidade. Foi isso mesmo que Deus disse. E naquele instante, a guerra começou. Não uma guerra de sangue, não uma guerra de força, mas uma guerra invisível. Uma batalha dentro da mente, dentro do coração. Porque a serpente não queria apenas que Eva comesse um fruto. Ela queria que Eva duvidasse, queria quebrar a confiança, queria plantar a suspeita. Porque quando a confiança em Deus cai, tudo começa a desmoronar. Eva ouviu e o inimigo continuou. Deus sabe que, no dia em que comerem, vocês serão como Ele. Conhecendo o bem e o mal, a promessa parecia brilhante, parecia liberdade. Parecia poder, parecia algo maior. E Eva olhou para a árvore, o fruto estava ali. E o texto diz que era agradável aos olhos, bonito, desejável. A tentação nunca se apresenta como destruição. Ela se apresenta como algo atraente, como algo doce, como algo que parece inofensivo. E Eva, naquele momento, não viu apenas um fruto. Ela viu possibilidade, ela viu desejo. Ela viu a chance de ser mais e lentamente. O coração foi cedendo, porque o pecado não começa na mão. Ele começa no pensamento, começa no olhar, começa no desejo escondido. A serpente não empurrou Eva, ela apenas convenceu, apenas seduziu, apenas manipulou. E então, ela estendeu a mão, o universo prendeu o fôlego. O silêncio do Éden ficou pesado. E Eva pegou o fruto, comeu. E no segundo em que aquilo aconteceu, algo se rompeu na criação. A luz dentro dele se apagou, a inocência morreu, a pureza foi quebrada. O pecado entrou como uma rachadura no mundo perfeito. Eva entregou também a Adão e ele comeu imediatamente. Os olhos dele se abriram, mas não como a serpente prometeu. Não foi um despertar glorioso, foi um despertar de vergonha. Eles olharam para si mesmos e perceberam que estavam nus. Mas não era apenas nudez do corpo, era nudez da alma. Era a consciência de que algo havia sido perdido, algo havia sido destruído. O paraíso ainda estava ali, mas eles já não eram os mesmos. O pecado havia entrado, o medo nasceu, a culpa apareceu. E pela primeira vez, o ser humano se escondeu de Deus. A voz que antes era comunhão, agora era terror, e Deus chamou Adão. Onde você está, não porque Deus não soubesse, mas porque o pecado sempre nos tira do lugar onde deveríamos estar. E ali, naquele jardim, começou a tragédia da humanidade. A queda, a separação, o exílio, o preço de uma escolha. E é nesse ponto que eu preciso te pedir algo. Porque essa história não é apenas sobre Eva, ela é sobre todos nós. Então, se essa mensagem está falando com você, se inscreve agora no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você aprendeu com a queda de Eva e ativa o sininho de notificações, porque aqui a gente vai continuar trazendo histórias e mensagens profundas que podem transformar sua vida.
porque Eva representa o momento em que o ser humano escolheu ouvir outra voz. O momento em que o desejo falou mais alto do que a obediência. O momento em que o brilho da tentação pareceu mais forte do que a verdade de Deus. E desde aquele dia, a serpente continua sussurrando. O fruto continua parecendo bonito. E a batalha continua acontecendo dentro do coração humano. Eva caiu e com ela, o mundo mudou para sempre. O Éden foi perdido. A morte entrou. E a guerra espiritual começou. E essa foi a origem do pecado, o começo da queda. O primeiro capítulo da humanidade fora do paraíso.